Olá pessoal do terceiro ano, estamos aqui mais uma vez para tratar de mais um assunto relacionado à física. Dessa vez iremos falar um pouquinho sobre gerador elétrico. Apesar de já ter postado algumas videoaulas sobre este assunto e também ter postado algumas atividades no Google Sala de Aula, quero fazer menção aqui desta vez resolvendo uma questão para vocês sobre esse assunto, questão essa que vai servir como referência para todas as demais. Nesse caso, eu quero lembrar vocês que o gerador elétrico, como nós aprendemos anteriormente, é um dispositivo, é um aparelho que ele converte qualquer forma de energia não elétrica em energia elétrica. Esse primeiro slide que vocês estão aqui observando nesse momento, na verdade, essas figuras aqui é para chamar a atenção de vocês. Se vocês observarem a primeira figura aqui nesse slide que estou aqui circulando, isso aqui é uma pilha. Isso aqui funciona como, pode-se chamar até de um gerador químico. Por quê? Porque ele vai pegar a energia química existente nessa pilha e vai transformar em energia elétrica. Se você observar a segunda figura hidrelétrica, que os livros de física dos terceiros anos falam tanto, quando você começa a fazer uma análise minuciosa de uma hidrelétrica, existe uma queda d'água. Aí nós aprendemos no primeiro ano várias formas de energia, energia cinética, energia potencial, energia mecânica, sendo que a energia mecânica é a soma da energia cinética com a energia potencial. Então, quando eu observo uma hidrelétrica, eu posso, de certa forma, dizer, olha, isso aqui é um gerador mecânico, porque ele vai pegar a energia mecânica existente e vai transformar em energia elétrica. Então, cada uma das 6 figuras que eu coloquei aí nesse slide, eu quero que vocês olhem para ela com bastante atenção, porque aí está funcionando como um gerador, onde esse aparelho, esse dispositivo pega qualquer forma de energia aí existente, lembrando que é uma energia não elétrica, e vai transformar em uma energia elétrica. Então é importante você observar o que eu estou chamando a atenção nesse momento, nesse slide. Agora nós vamos comentar uma questão, e a questão na verdade tem tudo a ver com isso, com esses conceitos que estamos aqui trabalhando. E é uma questãozinha que vai servir, como falei agora há pouco, como referência para você resolver tantas outras. Então, a nossa questão, a questãozinha que eu escolhi, hoje eu estou com preguiça, não estou com vontade de pegar em pincel, então eu peguei já a resolução, já fiz a resolução já toda bonitinha aí no slide para vocês, e nós vamos comentar passo a passo. É uma resolução bem simples, mas eu quero que vocês observem os detalhes. A questão diz assim: num circuito, um gerador de FEM igual a 8 volts. O que é essa FEM? Essa FEM é justamente quando você observar aqui, quando você observar este nome FEM, é justamente o que nós chamamos de força eletromotriz. Apesar de ser chamado de força, a força eletromotriz, ela não é uma força. Está aqui o que eu estou chamando de FEM. Essa força eletromotriz, você observa até pela unidade de medida, 8 volts. Eu estou relacionando aqui justamente algo que está relacionado a um gerador. Aí olha o que diz na sequência: com resistência interna. A resistência interna dele é uma resistência de 1 ohm. Está ligado em série a um resistor de 3 ohm. Então é um circuito simples, mas ele tem um gerador e ele tem um resistor. Eu vou colocar logo no slide da sequência antes de ler as perguntas. Observe a figura que nós temos. Eu tirei uma foto aí do circuito e coloquei justamente para vocês aquilo que nós vamos precisar. Ó. Esse Ezinho, cuidado para vocês não confundir com aquilo que estudamos lá no início do terceiro ano, onde o E representava um campo elétrico. Esse E aqui, ele representa justamente a força eletromotriz. É como se fosse uma tensão própria do gerador. Já falei agora há pouco. Apesar de o nome ser força eletromotriz, apesar de aparecer esse nome força, a força eletromotriz não é uma força. A resistência interna dele, observe também que diferentemente de um resistor comum, esse R é um R minúsculo,
E os outros resistores, ó, que estão fora do gerador, é justamente um R maiúsculo. Aqui nós estamos justamente trabalhando com um circuito bem simples, mas um circuito que tem um gerador alimentando esse circuito, que está associado com esse resistor R, que vale 3 ohms. Agora eu vou voltar às perguntas, que diz justamente assim, ó: determine item A. A DDP não está pedindo a força eletromotriz do gerador, está pedindo a DDP. E o que é DDP? DDP é a diferença de potencial entre os terminais A e B do gerador. Aí no item B ele está pedindo para encontrarmos o rendimento desse gerador. Bom, a nossa atenção está voltada justamente no item A. Ele está pedindo para nós encontrarmos a DDP. A equação do gerador, nas videoaulas que nós passamos anteriormente, nós aprendemos que a equação do gerador é dada por essa formulinha aqui, ó. U é igual a E menos R. Eu quero agora que você fique atento a cada detalhe dessa fórmula. Como assim? Observe que eu estou tratando nessa formulinha alguns elementos, como U é a DDP, também tem apelido de tensão ou de voltagem. A força eletromotriz, que é esse Ezinho, deixa eu ver se eu encontro aqui o marcador novamente. Vou colocar uma corzinha agora mais agradável, um verdinho claro. Então esse Ezinho aqui está representando justamente a força eletromotriz, aquela FEM. E esse Rzinho minúsculo é a força, é a resistência interna do gerador. Então U, que é a tensão, voltagem, que também é chamado de DDP, que é a diferença de potencial, é igual a E menos R. U, tensão, E, força eletromotriz, menos R, o produto da resistência interna do gerador pela intensidade da corrente. Eu resolvi essa questão utilizando 3 passos. Como é de costume nas aulas presenciais, vocês sempre observam que eu coloco, ó, primeiro passo, faça isso. O meu olhar na fórmula está voltado para encontrar a DDP. Mas, se eu olho essa fórmula por completo, não é possível encontrarmos o valor dessa tensão, dessa DDP no momento. Por quê? Porque analisando a fórmula, eu tenho o valor de E, que é a força eletromotriz. Eu tenho a resistência interna, mas eu não tenho o valor de I, que é a intensidade da corrente. Então eu não posso encontrar aquilo que a questão pede, porque eu não tenho a intensidade da corrente. Então o que fazer? O meu primeiro passo vai ser encontrar a intensidade da corrente? Não. Por que não? Porque observe que eu não conheço ainda a resistência total desse circuito. Então o que nós vamos fazer? Qual é a resistência total? Eu tenho a resistência interna do gerador e eu tenho essa resistência desse resistor que vale 3 ohms. Como nós vamos encontrar essa resistência? É muito simples. Esse resistor está associado em série com a resistência interna desse gerador. A figura aí, ela é autoexplicativa, se você observar o desenho. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos no primeiro passo encontrar justamente, ó, eu coloco aqui RS. E o que é RS? É a resistência da série. Vou pegar aqui um outro marcadorzinho. Hoje o slide vai ficar todo fresquinho. Vou colocar aqui, ó, esse S representa justamente série. Então é a resistência da série, ou seja, da associação. É igual à resistência interna, que é a resistência interna do gerador, e esse Rzão é justamente o valor da resistência do resistor, que é 3 ohms. Então a resistência da associação vai ser igual a 1 mais 3, que é a resistência do resistor que nós observamos na figura. Então todo mundo sabe somar. 3 mais 1, 4. Agora eu tenho a resistência da associação, que é 4 ohms. Esse foi o nosso primeiro passo. Se eu encontrei
a resistência da associação, fica fácil para mim agora observar que pela primeira lei de Ohm, quem é a primeira lei de Ohm? Eu vou ver se eu consigo fazer aqui um U escrevendo esse negócio. A primeira lei de Ohm, U é igual a Ri. Eu acho que todo mundo lembra disso. U igual a Ri. Mas observe que eu estou tratando agora de uma força eletromotriz. Lembra que ela é dada em volts? Então, no lugar do U, eu vou simplesmente, no meu segundo passo, dizer que é igual a resistência da série, ou seja, a resistência da associação, vezes I, que é a intensidade da corrente. Esse tracinho aqui, pessoal, quando eu estava escrevendo, isso aqui é só para acompanhar certinho. Isso aqui não é um sinal negativo não, viu? Isso aqui é defeito de fabricação mesmo. Aqui é só a seta que você considera. Então, é igual a resistência total, que é a resistência da associação, vezes I. Mas quem é E? Aí eu vou voltar novamente aqui para vocês lembrarem do valor de E. Ó. E está aqui. E vale 8 volts. Aí lembra que nós encontramos a resistência total, que foi 3 mais 1, 4. Então assim, eu vou substituir, ó, e substituindo ficou 8, que é o valor da força eletromotriz, é igual a 4, que foi justamente o que nós encontramos aqui, a resistência total, ou resistência equivalente, ou resistência da série, como queira, vezes I, que é a intensidade da corrente que nós estamos querendo encontrar, para aí então encontrar o valor da DDP total. Então, se 8 é igual a 4I, eu não estou pecando se eu disser que I é igual a 8 dividido por 4, ou seja, basta pegar esse 4 e passar dividindo. Se eu pego esse 4 e passo para cá dividindo, então nós vamos ter que I é igual a 8 dividido por 4, que vai dar 2. 2 o quê? 2 ampere, é a unidade de medida da corrente elétrica. Então esse foi o nosso segundo passo. Primeiro passo, encontrar a resistência total, também chamada de resistência equivalente ou resistência da série. Segundo passo, encontrar a corrente no circuito. E o terceiro passo é resolver aquilo que a questão pede no item A, encontrar a DDP total. Então, pessoal, no terceiro passo, se nós já resolvemos o primeiro e o segundo, o terceiro passo, que é justamente o que a questão pede, fica tranquilo para nós encontrarmos agora a nossa resposta para o item A. E qual é a nossa resposta? Eu vou utilizar essa formulinha. Que formulinha é essa? É a equação do gerador. Eu vou repetir, só lembrando o que diz um colega meu, a repetição é sempre didática. Então, o que diz a equação do gerador? Diz que U, que é a DDP, é igual a E, que é a força eletromotriz, menos Ri, que é a resistência interna do gerador, vezes a corrente I, a corrente elétrica. Então, peguei agora as informações que nós conhecemos, ó. O U, que é justamente o que nós queremos encontrar, é o valor de U. Então, para encontrar o valor de U, eu só fiz substituir, ó. A FEM vale 8, menos a resistência interna é 1, vezes a intensidade da corrente elétrica, que nós encontramos no segundo passo, aqui ela, que é 2. Então, ficou U é igual a 8 menos 2 vezes 1, que deu justamente 2. Então, U, que é a DDP, vai ser igual a 8 menos 2. Está aqui a nossa resposta bonitinha. A resposta do item A. Mas a questão também tem item B. E o que pede o item B? Vou voltar novamente ao slide da questão. E o item B pede o rendimento do gerador. Como se encontra o rendimento de um gerador? O rendimento de um gerador também é tranquilo. Coloquei outra relaçãozinha que é importante para vocês. Esse assunto é um assunto tremendo. É um assunto muito bom. Como se encontra o rendimento de um gerador? Está aqui a relação que eu coloco para vocês. Ó. Rendimento, primeiro passo é conhecer a formulinha.
O que significa cada ingrediente desse? Isso aqui não é um N, não é um H. Essa letrinha que vocês veem aqui é chamada de Ni. Então, Ni, que é o rendimento, é igual a U dividido por E. Esse U, lembrando lá da equação do gerador, esse U representa a diferença de potencial. E esse E representa justamente a força eletromotriz. Mas como eu já conhecia a força eletromotriz e encontrei no item A o valor da diferença de potencial, eu fiz só substituir. Ó. Você vai observar aqui o rendimento Ni é igual a... Qual é o valor de U? O valor de U é 6. Qual é o valor de E, que é a força eletromotriz? 8. Então, se você souber dividir, também vai resolver tranquilamente a questão. Ó. 6 dividido por 8, então nós temos 0,75. Mas numa questãozinha do Enem, nunca vai vir essa resposta aqui. 0,75. A resposta ela vai vir sempre em porcentagem. Então, você pega isso aqui, multiplica por 100%, e multiplicando por 100%, então você vai ter justamente o valor da sua resistência. 0,75 vezes 100, nós vamos ter um rendimento para esse gerador de 75%. E assim fica todo mundo feliz. Então isso é uma questãozinha padrão que envolve gerador. Espero que vocês vejam esse vídeo várias vezes, porque todas as outras questões vão partir desse princípio. Você entendendo a definição, o que é um gerador, como eu mostrei no primeiro slide, você aprendendo a equação do gerador e a encontrar esse rendimento, então você tem uma possibilidade muito grande de fazer uma boa questão quando aparecer algo relacionado a gerador no Enem. A atividade de vocês para essa semana, eu não quero passar nenhum exercício para vocês resolverem. Vocês vão assistir o vídeo e quando vocês terminarem de assistir essa videoaula, então vocês vão lá no Google Sala de Aula e vocês vão só escrever o comentário, assistir o vídeo, assistir a videoaula sobre gerador e marcar como concluída. Ok? Valeu, Deus abençoe a todos vocês.